Boa noite, amigos. Espero que todos estejam bem hoje, nesse domingo à noite, com esse tempo um pouquinho chuvoso. É sempre bom ver vocês aqui nos domingos acompanhando o nosso Evangelho. Boa noite, Eduardo, bem-vindo. Boa noite, Dene. Boa noite, Edith. Boa noite, Carol, Giovana, a Gladete, a Juliana. Boa noite, sejam todos vocês bem-vindos. Boa noite para Dona Olga, lá de Brusque, que nos acompanha todo domingo também. Bem-vinda. Eu já vou colocar a nossa convidada aqui na tela e depois eu dou os bem-vindos todos que estão entrando agora. Sempre relembrando que a gente não consegue ler o nomezinho de todos vocês, por isso que a gente não dá o boa noite citando o nome de todos, mas os que aparecem aqui a gente tenta dar um boa noite. Mas sintam-se todos abraçados aqui por nós. Acho que o convite não deu certo. Deixa eu enviar de novo aqui, então, só um pouquinho, gente. Às vezes o Instagram apronta dessas conosco. Só um segundo. Pronto, agora eu enviei o convite, Carol. Vamos ver se vai dar certo. Boa noite, Vanessa, Vicky, Simone. Sejam bem-vindos. Então, pessoal, hoje a gente está ainda no capítulo 4, que é Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, mas estamos indo para o último tema desse capítulo, que é a necessidade da encarnação. E depois a gente vai começar um capítulo todas são muito bacanas, mas esse próximo ele é muito conhecido do Evangelho. Antes de continuar aqui, Carol, às vezes esse problema que está acontecendo conosco agora acontece mesmo no Instagram. Gente, a Carol é a nossa convidada, eu tô falando com ela por aqui. Só relembrando, Carol, que tem que ser pelo celular, que pelo computador não vai funcionar. E se tiver acontecendo isso pelo celular, fecha o aplicativo do Instagram e entra de novo que já vai funcionar. As últimas vezes dessa forma deu certo. Boa noite, Marília, bem-vinda. Então, hoje a gente vai estudar o capítulo 4, o último item, que é o 25 e o 26, que se chama a necessidade da encarnação. E depois, domingo que vem, a gente vai começar o capítulo 5 do Evangelho, que ele é muito citado em palestras espíritas também, que são as bem-aventuranças. Tem bem-aventurados os aflitos, os mansos de coração e por aí vai. Então a gente começa o capítulo 5 semana que vem. Convido vocês para estarem aqui conosco e que vocês compartilhem esses momentos com seus familiares e colegas. Lembrando que a gente realiza esse evangelho aqui ao vivo com vocês, que é o Evangelho no Lar da Associação, mas o grande objetivo é que vocês também realizem o Evangelho no Lar na casa de vocês, em um outro dia, em um outro horário, com os familiares de vocês, ou se não for possível, sozinho mesmo. Não tem problema, mas que a gente comece esse movimento dentro das nossas casas. E a forma que a gente realiza o evangelho aqui é como Jesus nos ensinou. Não é um modelo da associação ou de algumas casas espíritas, é o modelo que Jesus ensinou. A gente começa com uma prece de abertura, aí a gente faz a leitura de uma obra. Aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente tece comentários, às vezes é uma dúvida. O nosso comentário, às vezes, pode ser só uma dúvida. E depois a gente faz uma prece de encerramento. A gente sempre gosta de lembrar que vocês deixem um copo ou uma garrafinha com água fluidificada durante esse momento que a espiritualidade amiga que vem até os nossos lares ajudar na harmonização do ambiente, do nosso campo mental, também vai auxiliar através dessa água, tanto a nível físico quanto espiritual. Vou tentar agora colocar nossa convidada de novo na tela. Agora vai dar certo. Boa noite, Biga. Boa noite, Pedro Paulo. A Paty, o Anthony. Boa noite, Anthony. Boa noite, Luzia, Clarice, Denise. Tantos corações que estão aqui conosco. Seu França, a Norma. Boa noite, Carol. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Mulher, tava Tudo bem? tentando em dois celulares diferentes. O Instagram tá acontecendo isso bastante, não é o primeiro convidado. Não dá, mas se Aham. sai do Instagram e volta de novo, às vezes Isso. funciona. Então a gente já tá acostumado. Não se Ah, não, mas preocupe. importante é que deu certo. Carol, bem-vinda, obrigada por estar aqui Obrigada. conosco. Pessoal, é a primeira vez que a Carol participa aqui do Evangelho, então é um rostinho novo. Bem-vinda. E, Carol, eu vou começar fazendo uma prece de abertura, então, e depois eu Certo, vou fazer a leitura de um pedacinho do item. perfeito. Então,
Convido vocês a elevarem os pensamentos. Se quiser fechar o olho, pode fechar, senão não precisa. O importante é que a gente se sintonize com esses espíritos amigos que agora estão junto de nós, junto dos nossos lares, nos amparando, nos protegendo, nos envolvendo com bênçãos, com uma chuva de amor, de alegria e de esperança. Possamos compartilhar estes breves instantes com todos aqueles que amamos, todos aqueles que ainda não nos damos tão bem, mas que queremos que siga o caminho junto com Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Então, pessoal que está entrando aqui agora, bem-vindos. A gente vai fazer a leitura lá do capítulo 4. É o último item desse capítulo, que se chama Necessidade da Encarnação. São os itens 25 e 26. Eu não vou ler tudo, porque senão fica muito extenso, mas eu vou ler o item 25 inteiro. E convido vocês a lerem depois o item 26 em casa, que é uma nota de Kardec, como sempre, muito interessante. Então, eu vou fazer a leitura do item 25. Necessidade da encarnação. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Então percebam que esse item ele já começa com uma pergunta um pouquinho diferente dos outros. E aí o espírito São Luís responde assim: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça, mas a encarnação para todos os espíritos é um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhe concede, retardam a sua marcha e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. Eu vou pedir um segundo de licença para vocês para desligar o Bluetooth do meu celular, que a bateria do meu fone está acabando. Um segundo, gente. Problemas da tecnologia acontecem. Pronto, gente, desculpa. Vocês estão me ouvindo? Tá Então certinho. tá. É que senão ia cortar no meio do nosso bate-papo e ia ficar pior. Perdão. Então, essa foi a leitura de um pedaço. A gente está falando sobre nascer de novo, esse capítulo inteiro. A gente falou sobre família, sobre os limites da encarnação, agora é a necessidade. Por que será que a gente precisa, né? Mas como sempre tem gente nova entrando aqui todos os domingos, acho que é legal a gente relembrar, né, Carol? O que que é Isso. encarnação? Porque tem tanto se fala de encarnação, reencarnação. O que que realmente é a encarnação? É, Queres responder essa pra gente? primeiro agradecer pelo convite, né? O teu convite da Emília, né? Agradecer pela confiança, né? De achar que eu já estou prontinha para ajudar aqui no Evangelho. E assim, né? Eu fui conceito de dicionário, né? Encarnação. É realmente, literalmente, entrar na carne, né? E aí tem alguns conceitos que são mais pro lado do catolicismo, né? Que é relacionado com o Espírito Santo, pro lado do judaísmo, mas o conceito geral seria esse, né? O ato do espírito entrar no corpo material. E aí o dicionário, né, como eu digo, sempre gosto de pegar esses conceitos, a Emília sabe que na época do ESG eu sempre pegava, às vezes, uns conceitos bem dicionário. A primeira
encarnação, a primeira existência seria a encarnação e as próximas seriam reencarnações. Muito bom. Então, acho que a definição do dicionário, claro, está mais do que certa, né? Sim, É o ato de entrar na carne. E na prática, né? É a gente como espírito, porque a gente é espírito, né, Carol? A gente não é esse corpinho. exato. A gente Aqui não é este corpo, somos não nos espíritos. pertence. Isso, é um empréstimo esse corpinho. Então, a encarnação, a gente está aqui usando esse corpo momentaneamente. Depois a gente vai desencarnar, vai voltar para o nosso estado, nosso lugar de origem, que é a parte O espiritual. o Isso, e verdadeiro depois volta estado. para outro corpinho aqui. Aí vai trocando de corpo. Essas são as reencarnações que Encarnação. você falou. Eu achei Exato. muito legal aqui da leitura, não lembro, tá na metade ali do item que eu li, se eu não me engano, que o São Luís ele fala assim: a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. Transitório, Eu acho isso exato. muito legal relembrar pra gente também, né? É transitório estar aqui, gente. A gente às vezes lida. Eu sei que é difícil, a gente tem problema, dificuldade, sofrimento que não acaba mais, né? Mas a gente esquece que isso é transitório. Não só as dificuldades, estar aqui com a família que a gente tá, com o corpo que a gente tá, com as bênçãos, tudo isso é transitório. Então que a gente dê valor, né, Carol? Porque é transitório. Nada vai voltar a ser igual. Vai ter outras oportunidades, mas elas vão ser diferentes. E é engraçado, né? Porque quando você não tem o conhecimento da doutrina, e como você falou, às vezes tem muita gente nova entrando, né? A gente tem muito essa consciência de que o agora é o agora, e é isso que importa, mas que, na verdade, o agora é completamente transitório, não é perene, e o que a gente tem como espírito é o que vai viver para sempre, né? Como a morte não existe, né? É, a gente tem sempre que esquecer, não pode esquecer disso, né? Que a morte é a morte do corpo físico, é a morte só da carne, né? A morte verdadeira, ela não existe. É isso mesmo. E o Kardec, ele, eu não li essa parte, né, que é o item seguinte, o 26, Sim, ele faz mais uma vez, a gente já falou isso algumas vezes, mas como essa metáfora ela é legal. Que é tipo uma escola, né? Porque a pergunta ali é se era um castigo, a encarnação. exato. Às vezes parece, né? Um É castigo. Tipo, meu Deus, o que que Deus me botou aqui? E, inclusive, essa questão, né, de você precisar encarnar várias vezes, por que que eu tô voltando aqui e tal, tantas vezes, inclusive, às vezes a gente até percebe isso, né, em alguns espíritos que comunicam com a gente, poxa, mas eu tenho que voltar. E aí a gente tem que lembrar que nós somos criados como espíritos muito simples, simples moralmente, intelectualmente, e que, como uma escola, né, que tem no item 26, que é essa notinha de explicação do Kardec, que é excelente, a gente tem que ir galgando as séries, tem que ir evoluindo, certo? E essa evolução, ela se dá por meio de várias encarnações, por meio de várias presenças do mundo físico, né? Que aí é quando a gente vai realmente experimentar e passar pelas provas, pelas vicissitudes. Uma coisa que eu sempre achei muito interessante no que São Luís falou é essa questão do tipo, é um castigo, não é um castigo. E o Kardec ele faz como é que chama essa analogia com o repetente, né? Com a pessoa tipo assim, que não passa de ano e aí, como diz, vê todos os coleguinhas indo para frente e ficando aqui, entendeu? Então tem que ter essa consciência de que também precisa evoluir, precisa passar de ano. São muitas séries, mas a gente uma hora termina a faculdade. Somos todos repetentes na escola da vida, né? Então, Exato. Carol, e o título, né, desse item que a gente leu, a necessidade da encarnação. Tá, qual será que é? Por que que a gente precisa então voltar tantas e tantas e tantas vezes aqui? A gente já começou, né, a falar um pouquinho disso, mas Isso. por que que a gente precisa voltar várias vezes É pro como corpo eu falei, físico? é como eu falei, né? Nós nascemos imperfeitos, nós somos criados, né? Acho que nascemos é uma palavra muito material, muito um corpo físico, né? Nós somos criados imperfeitos. E a lei do espiritismo, a lei da doutrina, é uma lei de evolução constante. A gente nunca vai ficar parado. Então a gente precisa reencarnar, precisa passar pelas experiências
terrenas. Eu falo terrenas para a gente ficar no nosso planeta que aqui estamos, né? Mas existem muitos outros planetas onde a gente pode encarnar, né? E planetas mais evoluídos até atingir um grau de perfeição. Quanto tempo isso vai demorar? Só depende da gente. É bastante, porque a gente sabe que é bastante, né? Mas que É, nem né? você falou, depende de Porque nós. é como eu digo, né? Nossa expectativa de vida hoje são 85 anos. E o que que é 85 anos diante do infinito? Eu não Não lembro é nada. em qual obra que tá espírita, não sei se é o que é o espiritismo, consolador, não lembro agora, mas que compara, né, que é como se fosse um grãozinho de areia dentro num deserto, ou é um milésimo de segundos perante, enfim, horas, né? Então Justo. é muito A pouco. nossa, a nossa medida de tempo, o nosso 60, né? 60 para tudo, 60 segundos, 60 minutos, é completamente pequeno em relação à eternidade. Ô, Carol, eu gostaria de ler, eu não gosto de ficar lendo muito, mas é que tem duas perguntas do Livro dos Espíritos. Eu sei que Que tu eu acho também que uma pegou delas ela. eu até Aham. peguei. Aham. Mas é que assim, a gente tentar explicar da forma que tá lá é diferente. Por isso que às vezes eu Sim. gosto de ler como tá, né? Uhum. Que responde sobre a necessidade da encarnação. A primeira é a 132 do Livro dos Espíritos. O Kardec perguntou assim, né? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta, eu vou dar uma resumida nela, mas ela foi assim, ó. Os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Ponto. Então, olha só, é pra gente ser perfeito, é pra gente melhorar. Ponto, né? Para uns é expiação, para outros missão. Aí vai depender de nós, mas o objetivo é o mesmo, é se melhorar, é evoluir. E aí continua. Visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Olha só, gente, é pra gente, a gente tem o nosso papel na obra de criação divina aqui de contribuição para esse planeta ou para qualquer outro planeta, uma contribuição na família, né, Carol? No trabalho, na sociedade, perante a nós mesmos, mas olha, é uma tarefa que Deus nos confiou e que a gente só pode executar aqui, Exatamente. encarnados. Então, e é E executando ela que a gente vai evoluir. Uma coisa está ligada na outra. exatamente. E falando assim em relação à diferença entre os espíritos, existem espíritos que já não têm a necessidade da matéria física tão evidente quanto espíritos menos evoluídos, mas muitas vezes eles aceitam missões, que é justamente para, como tu falaste, mostrar o papel deles nessa obra perfeita que Deus criou. Eles têm um papel a executar e muitas vezes eles voltam para executar essa tarefa que lhes foi solicitada, né? Eles nem, teoricamente nem precisariam voltar com tanta frequência, mas voltam porque é o papel deles. É isso mesmo. E, Carol, uma outra coisa que já surgiu em algumas conversas, em rodas de amigos, por exemplo, mas que é uma pergunta lógica, na minha cabeça, pelo menos, para aqueles talvez que não conheçam tanto, ou até para quem conhece, porque a gente já pensou isso também. Tá, a gente tem que reencarnar. Já entendemos o motivo, já entendemos o que é. Então, quem acredita na reencarnação vai reencarnar e quem não acredita não precisa. Depende da crença para que essa reencarnação aconteça ou ela é válida para todos? Não, tá todo mundo dentro da mesma lei, entendeu? Todo mundo é igual, não há diferenças. Obviamente que em certas existências, o espírito ele pode, de repente, vamos dizer assim, nessa encarnação aqui, ele se considera ateu, vamos dizer assim. Quando ele desencarnar, que tiver, passar por toda aquela questão de redescobrir o que é, né, o que é o espírito, e ele vai precisar passar por outras existências. Ele não acreditava nessa existência, o que não quer dizer que depois da morte, que vai ver que não existe a morte, né, que ele não vai acreditar depois, porque isso é uma lei e serve para todos.
mesmo que essa percepção de que exista vida após a morte, às vezes demora algum tempo para o espírito Exato, perceber, anos, às vezes, né? exato. E até para aceitar o fato de que tem que voltar, que você comentou no início, né? Às vezes o espírito tá bom, entendi que a vida não terminou, mas eu não quero voltar, não. Acontece, gente, acontece, às vezes demora anos, mas aí que entra, né, a beleza disso tudo e a beleza que a doutrina espírita nos esclarece muito. É uma lei, que nem você falou, e uma lei ela não é para alguns, né? Ah, para Carol a lei vale, para Júlia não. É É para para todos. Ela vai todos. acontecer. E mesmo que demore, gente, às vezes demora séculos, vai chegar um momento que o espírito vai querer. Ele vai ter essa necessidade, Vai claro, haver necessidade, vai haver exatamente. essa necessidade e vai acontecer um momento ou outro. E É, eu imagino que o espírito que já está na erraticidade há algum tempo e está fazendo as suas obras lá, deve ser até um pouco receoso para ele reencarnar, né? Porque ele tá trabalhando lá, você tá também fazendo as suas obras e, querendo ou não, como tu falaste no início, né? A gente passa aqui pelos nossos problemas familiares, problemas de trabalho, boleto para pagar, todas essas coisas, sabe? Mas cada existência é uma missão, é uma prova, é uma expiação e ela vai levar a gente sempre para frente. e é muito legal também quando a gente lê em diversas obras espíritas esclarecem sobre isso, do como é trabalhoso e detalhado esse processo de preparar para reencarnar aqui. Não é assim, né? Ah, voltou, joga fulano lá na Terra. Não. Tem todo um preparo, a gente não prepara sozinho, com certeza não. Não, Só que a gente tem muita. Tem o livre-arbítrio, né? Que Deus é tão justo e tão bondoso que Ele nos dá. Tem uma coisa ou outra que a gente escolhe sim, que a gente quer passar enquanto aqui, mas é todo um processo para que essa reencarnação se organize e aconteça. Então, até quando dá esse. Com certeza deve dar esse receio, em todo mundo esse momento de receio, né? A justo. espiritualidade É está o conosco. planejamento reencarnatório, né? Que se fala, inclusive, muito nos livros de André Luiz, né? Tipo, tem, Isso. como eu digo, tem um checklist lá, que tipo, ó, você vai tentar fazer isso na sua próxima existência terrena, né? E É. aí, Tem uma atenuação e reação. Eu não lembro o nome dos personagens, gente. Desculpa, eu sou péssima. Já tô feliz que eu lembrei o nome do livro, né? É no Ação e Reação que tem uma personagem que ela é muito amorosa, que ela entra ali no planejamento para reencarnar com espíritos que no passado prejudicaram muito ela e são espíritos muito endurecidos. E descreve ali no livro, André Luiz descreve que ela fica assim, mas eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Mas como os outros espíritos, ainda mais evoluídos que ela, que estão ajudando em todo esse preparo, tranquilizam ela que ela não vai estar sozinha, que eles justo. estarão com ela, e não é só com ela, é com todo mundo assim, né? Então a gente não precisa ter esse medo. Mas então, né, a pergunta que eu fiz para uns ou para outros, a Carol respondeu: não, é uma lei de Deus, é uma lei Isso. divina, a lei da reencarnação, então ela acontece para todos, senão não seria justiça divina, né, Carol, se acontecesse só para alguns e não É. para Não todos. seria justiça. Não seria justiça, ponto, né? Isso mesmo. Ponto. Exato. E Carol, uma outra coisa também, eu não, acho que foi em algum conteúdo que tu me mandou. Aham. Eu não lembro qual agora. Mas que tinha lá É que eu uma mandei um monte de reflexão. coisa também. Ótimos os conteúdos, adorei todos. Em algum deles lá tinha uma reflexão que era tipo assim: tá, mas se o espírito está satisfeito com o estágio, a gente está aqui para evoluir, né? Mas se o espírito, tá bom assim do jeito que tá, eu não quero evoluir mais. Então ele não precisa mais reencarnar se ele já está satisfeito ou não. Não é bem uma escolha dele essa questão de evoluir ou não, né? Evoluir é um processo contínuo e que está dentro da lei de reencarnação. É, eu costumo falar, né, que é aquela pessoa que passou 50 anos trabalhando 12 horas por dia e de repente se aposenta e diz: vou apenas viajar, vou apenas ficar sentada em casa, olhando para a parede, fazendo diversos nada. Uma hora o tédio vem, entendeu?
Não, não existe essa questão de você ficar na inércia, tanto encarnado quanto desencarnado. Não existe essa estagnação de eu querer não evoluir mais. Essa necessidade, com o passar do tempo, quanto tempo? O tempo que for necessária, ela vai existir. E o próprio espírito vai ter essa consciência de que ele precisa ir para frente. Não dá mais para ele ficar aposentado ali na erraticidade sem passar por uma missão, nem que seja uma missão, né? Ah, já é um espírito muito evoluído, mas essa escolha não é somente dele. A evolução, ela é necessária sempre. É outra lei, né? É a lei do progresso. De Exatamente. novo, ele precisa acontecer. Se na sociedade é assim, né, Carol? A sociedade, por mais que queira, por mais que a situação esteja de uma forma ou de outra, ela não fica estagnada. A sociedade material Exatamente. mesmo que a gente vive, ela evolui. Não tem como não evoluir. Então, imagina nós, espíritos com a bondade de Deus, né? Então, Nós viemos de descobrir o fogo para agora com todas as tecnologias que nós estamos. Isso é evolução. E daqui é sempre para frente. e a gente pode sim ficar anos estagnados, é uma escolha nossa, o livre-arbítrio, mas será que é isso que a gente quer? Será que não é melhor fazer, cumprir o que a gente tem que cumprir logo, viver o que temos que viver logo para e cada. Porque quanto mais evoluída a gente se torna, né, Carol? A gente falou um Exato. pouquinho sobre os diversos mundos e um pouquinho da escala. A gente vai querer trabalhar, a gente vai querer reencarnar. Isso tudo vai ficando mais fácil e mais natural pra gente. Então, bora, né? Bora. Vamos tentar, como eu digo, o véu do esquecimento. Às vezes eu brinco com o Rafael, né? Acho que as pessoas, quem não conhece o Rafael, é meu esposo, que também participa das atividades na casa, né? Eu digo, o véu do esquecimento, às vezes eu digo, pô, se eu pudesse saber pelo menos um dos checklists que eu tenho para esse planejamento, né? Porque o livre-arbítrio, a matéria é complicado, né? Estar aqui é uma experiência complicada, mas pensar sempre assim, o que que eu posso fazer de melhor? É o bem, é ajudar o próximo, é a caridade, entendeu? Você fazendo o bem, independente de qual foi o teu planejamento, se você não lembra, que você não vai lembrar, mas você vai estar evoluindo, ajudando o outro, você sempre vai estar evoluindo. Ô, Carol, a gente já está se encaminhando, Carol e o público, né, para o momento de encerramento. Eu vou fazer mais um comentário aqui do meu lado, depois eu te passo a palavra para tu É, comentar, se quiser, antes do encerramento. Tem uma passagem que é de Jesus com o Tiago, que eu achei muito legal, eu quero trazer um pontinho de reflexão para todo mundo, até para nós que nos dizemos espíritas e que estudamos, que a gente sempre tem esse pensamento aqui que o Tiago também teve. O Tiago perguntou assim para Jesus: Senhor, compreendendo agora o mecanismo do resgate, murmurou compreendo agora o mecanismo do resgate, ponto. Mas observo que, desse modo, o mundo precisará sempre do clima de escândalo e de sofrimento, desde que o devedor, para saldar o seu débito, não poderá fazê-lo sem que o outro lhe tome o lugar com a mesma dívida. Então, aqui, gente, todo mundo pensa assim em algum momento, né? A gente pensa que a gente está aqui reencarnando e reencarnando porque a gente errou, porque a gente tem que pagar. A gente tem, sim, que resgatar alguns erros nossos do passado, mas aí aqui a pergunta do Tiago foi assim, tá? Então, se a gente tá voltando para resgatar, alguém vai pegar algo que era nosso, que eu peguei da pessoa, e aí fica essa bola de neve de sofrimento, de escândalos. E aí Jesus responde para Tiago assim: Eu, entretanto, coloco o amor acima da justiça do mundo e tenho ensinado que só ele cobre a multidão de pecados. Se nos prendermos à lei de Talião, que é o olho por olho, dente por dente, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Com a lei do amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. Basta que ambos sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Então, a minha finalização e até talvez a tarefinha da semana que a gente brinca aqui, Carol, que a gente sempre deixa uma tarefinha para a semana, né?
é a gente parar de enxergar a nossa encarnação, essa necessidade da encarnação como resgate, como estar pagando algo. Porque Jesus já mostrou que o amor cobra a multidão de pecados. Se a gente amar, se a gente servir ao outro, vai ter um propósito ainda maior para a gente estar aqui do que só pagar, do que só sofrer. E tem uma conversa, eu não lembro onde está, desculpa, de Chico com Emmanuel, que Chico perguntou para Emmanuel assim: por que a gente reencarna, Emmanuel? E daí o Emmanuel respondeu: a gente reencarna para aprender a ser bom. Então é para isso que a gente está aqui, né, Carol? Não é para sofrer, não é para tudo isso. A gente sofre, sofremos, mas não é para isso, é para ser feliz e para aprender a ser bom. E já é possível, sim, fazer isso agora, no nosso estágio evolutivo aqui na Terra, né? E é bem interessante essa pergunta de Tiago, né? Porque você fica pensando, né? Se for do jeito da lei de Talião, vira uma ciranda, né? Porque numa você é o algoz, na outra você é a vítima, e na outra você é a vítima e no algoz, e aí fica aquele vício. Só que tem que se entender que existências são múltiplas, entendeu? Missões são múltiplas, resgates nem sempre, né? Como nós falamos anteriormente, às vezes não são resgates, às vezes são missões, entendeu? Às vezes são espíritos afins que precisam passar por provas parecidas, entendeu? E foi bem legal isso que tu falaste. Não encarar como apenas castigo, como expiação, entendeu? A gente está aqui para aprender a ser bom. Emmanuel, como sempre, né? Eu adoro escutar Emmanuel falar com o Chico, porque o Emmanuel ele é aquele corte Tramontina, né? Seco. E ele fala em pouquíssimas palavras tudo que a gente precisa saber. A gente precisa aprender a ser bom, entendeu? E o nosso caminho sempre vai ser bom, sempre vai ser fazer o bem. E é isso que é importante ao pensar na reencarnação. Obrigada, Carol. Tu queres comentar mais alguma coisa? Se não, se quiser, pode comentar. Se não, eu queria te convidar para a gente encerrar com a prece. Se tu pudesse fazer essa prece para a gente. Mas obrigada por ter topado mais uma vez participar aqui conosco. E como a gente sempre fala para todo convidado que é a primeira vez, aguarde futuros convites que eles chegarão. E obrigada a todo o pessoal que participou aqui conosco também. Eu que agradeço pelo convite, como eu falei novamente, né, pela confiança que vocês tiveram em mim, né, para falar sobre esse tema. Ah, o trabalho aparece quando o servo está pronto, né? A gente nunca vai escapar. Eu sei que os convites vão aparecer, estou aberta a novos convites. E sim, eu aceito, sim, fico bem honrada em fazer a nossa prece final. Então, ainda envolvidos por esse clima de amizade, de amor, de compreensão dessa doutrina consoladora, que nós tenhamos sempre a percepção de que estamos aqui como espíritos imperfeitos ainda, mas sempre tentando, a passinhos de formiga, em direção ao infinito, sempre tentando nos melhorar, melhorar a vida dos nossos, das pessoas ao nosso redor e sempre levando como guia o nosso mestre amigo Jesus, que é o nosso exemplo de espírito perfeito maior. Que assim seja. Assim que seja. Boa noite, Carol. Boa noite, pessoal. A gente aguarda Boa vocês domingo noite. que vem para estudar as bem-aventuranças, hein? Quem participa não falta domingo que vem. Convidem os amigos, os parentes de vocês para participar desse momento também. Boa semana. Tchau, tchau, gente. Boa noite.